A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, eu peço que todos abram as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23 em diante. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me. Verso 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveito ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, estamos diante do Evangelho de Lucas, no qual foi um dos servos do Senhor usados para escrever essa palavra. Um homem muito de sabedoria, um homem muito sábio, no qual Deus escolheu. Mas, como está escrito no próprio livro de Mateus, no próprio livro de Marcos, nesses três evangelhos, essa mesma palavra. Alguns de uma coisa um pouquinho diferente, mas a mesma palavra. Livro de Lucas capítulo 9, no qual eu recitei, Mateus 16 e Marcos 8. Essa mesma palavra, nesses três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Deus, eu tinha outra palavra no meu coração, eu confesso. Mas o Senhor não queria que eu ministrasse a outra palavra. Deus ministrou essa palavra no meu coração, porque precisamos dessa palavra. Aquele que quer vir após mim, diz Jesus. Aquele que quer vir após mim, diz Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Amados ouvintes, no mesmo capítulo de Lucas 9, logo um pouco atrás, Jesus está conversando com Pedro. E aconteceu o quê? Estando ele só orando, estava com eles os discípulos, Jesus junto com os discípulos. E perguntou-lhes dizendo, Jesus perguntou aos discípulos: quem diz a multidão que eu sou? Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem diz? O que a multidão diz que eu sou? Jesus há um tempo está andando com os discípulos contemplando as suas maravilhas. Jesus pondo as mãos nos doentes, nos enfermos, e os enfermos sendo curados. Jesus mandando o cego, colocando a mão sobre os cegos enxergando. Jesus fazendo os milagres, prodígios e maravilhas. E eles contemplando, e os discípulos contemplando. Jesus olha para eles e faz essa pergunta: o que a multidão diz que eu sou? Mas Jesus é um Deus que sonda, que vai ao mais profundo do coração. E ele queria algo dos discípulos. É o que Deus quer falar para a minha e para a sua alma hoje aqui, nessa noite. Os tempos são difíceis. Jesus está voltando. E é necessário, o mais rápido possível, buscar a Deus, buscar a sua face, buscar com entendimento, com sabedoria, deixando
as coisas velhas para trás e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então se levanta um e responde a Jesus. Uns dizem que tu és o Batista, que tu és João o Batista. Outros dizem que tu és o Elias. Outros dizem que és um dos antigos, dos profetas, dos antigos, que ressuscitou. E Jesus olhando para esse, e vós? E vocês? Quem dizeis que eu sou? Jesus vai mais profundo ainda. Primeiro ele pergunta sobre a multidão, o que a multidão diz que eu sou. Agora eu quero saber o que vocês dizem de mim, o que eu sou para vocês. Certo momento da nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, andando com Jesus, nós temos que ter a certeza com que andamos, no que Ele é. E claro, irmãos, o único Deus que tem algo para nos oferecer verdadeiramente. Porque nós somos seres humanos e precisamos de ser salvos, e só há um que pode nos oferecer essa salvação. Então se levanta Simão Barjonas, Simão Pedro, tu és o Cristo de Deus. O apóstolo, o discípulo, naquele momento, ele se coloca diante de Jesus, tu és o Cristo de Deus. Amados, mas algo que me chama a atenção, o Espírito Santo revela a Pedro quem é Jesus. O próprio Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Deus revela a Pedro verdadeiramente quem é Jesus. O Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias que vinha ao mundo. Está diante deles, está diante dos seres humanos. Mas o que mais me chama a atenção, pelaquela revelação que o Pai dá a Pedro, mas mesmo assim, Pedro deixa o seu templo virar casa de demônios. Satanás começa a querer usar a boca de Pedro e querer repreender Jesus para Jesus não subir na cruz. Amados, isso é muito forte, o que Deus me revela nesse momento. Na nossa caminhada cristã, precisamos ser vigilantes o tempo todo. Porque se perdemos o Espírito de Deus, fácil, o ser humano vira casa de demônio e começa a querer destronar o projeto de Deus. Foi o que Satanás queria usar Pedro naquele momento para querer impedir Jesus de fazer, de concluir o objetivo de a nova aliança, subir ali no Calvário, levar aquela cruz para salvar a minha e a sua alma. Mas Jesus sonda os pensamentos e as intenções do coração e viu que não era Pedro que estava falando. E ele falou, para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus. Você nunca esteve firmado na verdade. Amado do Senhor,
Mas Jesus é tão misericordioso que não deixa acontecer o pior com Pedro. Satanás pede para peneirar a alma de Pedro. Mas Jesus não permite, porque Jesus, Ele sabe até o ponto que podemos suportar as provações. Jesus sabe até o ponto que podemos suportar as provações. E assim, Ele chama eles mais para perto ainda. E Ele, o próprio Cristo, conversa com seus discípulos e fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É necessário negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É a cada dia você olhar para si mesmo, não para seu irmão, não para o maligno, e botar a culpa no maligno ou no seu irmão, mas sim olhar para si mesmo a cada dia e fazer uma autoanálise e ver o quanto você necessita de Jesus. Amados do Senhor, se Deus permitiu que eu estivesse aqui ministrando essa palavra nesse momento, é que Ele queria ministrar ao meu e ao teu coração uma palavra evangelística, uma palavra que nós viemos trazer o verdadeiro despertamento, o que é um verdadeiro evangelho. Negar a si mesmo, negar as nossas próprias vontades. Fazemos projetos para nossos filhos, fazemos projetos para nossas vidas, mas não fazemos projetos para alcançar os céus, uma meta. Colocamos nossos filhos na faculdade para ter a melhor profissão da terra, mas não semeamos na verdadeira profissão de Deus. Quer ser um verdadeiro evangelista, um verdadeiro missionário, um verdadeiro pastor. E atrás das almas, essa é a maior faculdade de Deus. Você, com toda a convicção, como diz o livro de Marcos, capítulo 12, buscar a Deus com toda a intensidade do seu coração e dizer assim: Senhor, eu vou me examinar ao tal ponto de esse ano ainda ganhar uma alma para Ti. Nós entramos e saímos na casa de Deus. Me desculpe a verdade, eu digo isso para mim mesmo, mas não colocamos metas diante de Deus para nós mesmos, não para os outros, para nós mesmos, de ir atrás das almas. Buscar as almas, pregar. O próprio Cristo está falando nessa palavra, no último versículo 26 que nós recitamos: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, diante dos seus santos anjos. Toda alma que Deus coloca em nossas almas e nós não abrimos a boca para pregar a verdade, é sinal que precisamos voltar para a cruz. Voltar para a essência do Evangelho. Porque toda vez que você não abre a boca e não prega a verdade de Deus, a verdade é essa. Precisa rapidamente voltar para Jesus. Aos pés de Jesus. Rapidamente, eu me examino ao tal ponto, como evangelista: Senhor, para que o Senhor me chamou? Para ficar de boca fechada? Não quero. E o Evangelho é para todos, a pregação do Evangelho é para todos, como diz a palavra: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, a todo quanto ouvir a palavra e crer será salvo, mas o que não crer será condenado. Por quê? Rejeitou a palavra da verdade, rejeitou o Filho de Deus. Mas, amados, Deus é tão maravilhoso que Ele escolhe um povo que não merece a sua graça. Ele não merece, nós não merecemos de tal forma que negamos o nome do Senhor com as nossas obras.
Com as nossas obras negamos o nome do Senhor, mas Deus é misericordioso e nos chama para voltarmos para a essência do verdadeiro amor. É pregar o Evangelho a toda criatura. Quantos de nós aceitamos a Jesus? Essa é a verdade. E nesse ano de 2025, não pregou nem sequer para uma alma ainda. Quantos de nós não abrimos a boca? Eu lhe dou um conselho nessa noite. Quando você chegar em casa hoje, se olhe no espelho e comece a pregar para você mesmo. E comece a pregar para você mesmo. E comece a invocar a presença de Deus para você mesmo. O quanto você é necessitado de Jesus. Olhe as suas obras, como você acordou hoje, como você almoçou, se você orou verdadeiramente, se você leu a palavra, se você foi almoçar e convidou Jesus para almoçar com você, se você convidou Jesus a todo momento para fazer tudo aquilo. É necessário apresentar diante de Deus, como diz a palavra, tudo que fizermos, apresentado diante do Senhor. E Jesus chama eles para um particular, de tal forma, venham a mim, porque eu te mostrarei o que fazer. Negue-se a si mesmo. Jesus não está dizendo para alguns, você vai negar a si mesmo e você não precisa. É para todos. Independente de religião, independente de cor, raça, nação, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para entrar no céu não é de qualquer maneira, não. Se você quer vir para o Evangelho e quer viver de qualquer forma, não venha. Não venha. Mas irmão, eu me encontro desse jeito, venha. Porque é Jesus que faz a obra. Porque é Jesus que muda o homem. Jesus tira de um lodo, de um lamaçal terrível e coloca para sentar em um lugar de príncipes. Em um lugar de honra. Foi assim na minha vida. Eu vivia num lamaçal terrível e Jesus onde me colocou para ministrar a palavra dele. Não é assim diferente. Amados irmãos, para você ter uma ideia, eu tinha vergonha até de pegar no microfone. Mas Jesus ministra sobre os nossos corações a fé. A fé para construir, para ir, para avançar. É isso que Deus tem para mim e para você. Quantos testemunhos aqui nessa igreja, de muitos lugares já vi, de homens que não sabiam nem ler, hoje ministram a palavra de Deus. Quantos que eram mendigos, viviam em ruas, hoje ministram a palavra de Deus. É para isso que Deus se manifestou, para desfazer as obras do maligno. E nós, seres humanos, queremos vir, levantar a mão e aceitar a Jesus e viver de qualquer maneira, como se não fosse filho de Deus. Mas os filhos de Deus são diferentes. Eles não pensam como diz o Evangelho de João. Ele não é levado por si mesmo, mas ele é levado pelo Espírito. Onde Deus diz, vai, ele tem que ir. Mas não. Hoje contemplamos o cristão querendo fazer a sua própria vontade. Você, como diz o apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não vivo mais a minha vontade. E a vida que eu vivia na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. A palavra de Deus é como um fogo que tem que queimar em nossos corações. Nós aceitamos Jesus e vivemos como se Jesus não vivesse em nós. Isso não é evangelho. Todos os dias
tendo que nos examinar a nós mesmos. Como está a nossa caminhada diante de Deus? Eu estou ministrando para mim mesmo essa noite. Como eu preciso de Jesus. Como está a minha caminhada diante do Filho de Deus? Como está a minha mente? Se está longe de Deus? Se está pensando nas coisas do mundo? Como está a minha mente? Como está a minha mente diante de Deus? Eu acordo pensando em Jesus? Eu durmo pensando em Jesus? Verdadeiramente eu quero Jesus? Ou verdadeiramente eu quero morar com Jesus? Porque o Evangelho é isso. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Evangelho é renúncia. A palavra de Deus é renúncia. Nós vemos o testemunho dos homens de Deus. Quando algum chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu quero te seguir, mas deixe primeiro em casa enterrar meu pai. Ao que Jesus fala para esse homem: deixe os mortos enterrar os seus mortos. E siga-me. Aquele que não quer viver um verdadeiro evangelho, um evangelho de renúncia, na qual ele tem que se despir a cada dia do seu eu, do seu achismo e se prender ao Filho de Deus, o que o Filho de Deus, o que o Senhor Jesus quer de mim, quer que eu faça na obra dele. Entramos em anos, saímos de anos, mas não nos examinamos e procuramos entender o que Deus quer conosco. Será que você vai deixar os seus olhos ser fechados nessa terra, sem saber o verdadeiro propósito do que Jesus quer com você? Eu acho que não. Eu acho que você não é tolo para isso. Não é tolo para isso. Por isso, tome a sua cruz. A sua cruz não é sua esposa, a sua cruz não é seu filho, a sua cruz não é aqueles que te perseguem, não é. A sua cruz não é Satanás, não é. A sua cruz é o seu eu, que te impede de fazer a obra de Deus. A sua cruz é seu achismo, que impede você avançar na obra de Deus. Chega de viver no evangelho de oba-oba, como diz nosso pastor bispo. O evangelho light, no qual pensamos o tempo todo em nós, no qual contemplamos pessoas sairmos e entrando nesse lugar e não vê a necessidade dos irmãos. Isso não é evangelho. Evangelho é quando o Espírito Santo te ilumina os seus olhos, fala no seu ouvido, olhe para o lado e veja a necessidade dos menores. Isso é evangelho. Evangelho é quando passa alguém na rua necessitado, o Espírito Santo lhe mostra o quanto ele é necessitado. Somente uma palavra, mas simplesmente você abaixa a cabeça e segue caminho. Quanto nós nos envergonhamos da palavra de Deus. Quanto nós nos envergonhamos. Mas, amados ouvintes da palavra de Deus, ainda dá tempo de voltarmos para a presença do Senhor. Não estou falando de todos, não estou falando de uma pessoa só. De todos. É tempo de buscar a face do Altíssimo. Os meninos, os moços, as crianças, os mancebos, os jovens, as mulheres, os varões, os idosos, é todos buscar a presença do Altíssimo, verdadeiramente se examinar. Não examine o seu irmão, não examine o seu irmão, examine a si próprio e converse com Deus uma conversa sincera, porque oração é você conversar com Cristo, uma conversa sincera. Senhor, eu estou assim, desse jeito. Se você não quiser salvação, seja sincero com Deus. Eu não quero ser salvo. Mas se você
sinceramente quer ser salvo, Senhor, estou assim desse jeito, mas eu quero ser salvo. Tira a minha podridão de mim. Tira meu coração que eu não consigo perdoar, Senhor. Isso é que quero. Vivemos como Jesus não vai voltar. Vivemos desse jeito. Porque a Bíblia fala, não deixe o sol se expor sobre a sua ira. Simplesmente dormimos e como se nada acontecesse. Brigamos, ficamos com raiva dos irmãos ou das pessoas. Brigamos com nossos cônjuges e simplesmente dormimos com raiva. Lembrei a tua esposa, a Babaru briga com ela. Satanás fica no meio, só dando risada da cara dos dois. Era isso que ele falava. Mas se você não quer que o inimigo venha rir da sua cara e colocar mazelas na sua casa, mazelas no seu filho, mazelas no seu relacionamento, é necessário se examinar. Não examine o seu esposo, não. Ele não quer aceitar Jesus. Não examine ele, não. Examine você primeiro. Examine o homem a si mesmo, como diz a palavra lá em Coríntios. Depois coma e beba. E para ficar mais sério ainda, ao ponto de muitos ainda cear. Como se a ceia de Jesus não fosse um nada. Mas, amados ouvintes da palavra de Deus, Jesus é tão gracioso, tão misericordioso, tão majestoso, como diz a palavra de Filipenses, que Ele, na sua realeza, no céu de glória, Ele tira a sua majestade, Ele tira a sua realeza, Ele vem à terra e se coloca como um simples homem, como um judeu. E assim, Ele começa a andar nessa terra com um propósito. Jesus é escarnecido dos seus, os próprios judeus. Os fariseus, os saduceus, os homens da lei, naquele momento, não recebeu o Filho de Deus como o profeta, como o homem que ia vir, como o Messias que ia vir sobre a terra. Eles não receberam. Mas, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, mas a todos quanto o recebem, Deus lhe dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, ele começa a pregar e a dizer: estavam todos assentados em trevas. Todos assentados em trevas. Uma grande escuridão. Mas a luz raiou. A luz começou a iluminar os rostos dos seres humanos. E todos começaram a ver algo diferente naquele varão. Jesus começou a pregar, a fazer grandes sinais. Mas a palavra de Jesus sempre foi dura. Vá e não peques mais. Vá e não faça a mesma podridão que você fazia antes. Jesus começou a chamar homens rejeitados, homens que não eram nada diante da sociedade, homens simples, pescadores, homens cobradores de impostos, homens que ninguém dava nada mais por eles. Mas Jesus sonda o coração. Quando Ele sonda e vê que há sinceridade, Ele chama para uma grande obra. É assim na vida de muitos que estão aqui nessa noite. Todos têm uma grande obra diante de Deus. O que importa é o que você, como está escrito nessa palavra, se você absorver a palavra do Senhor,
toma posse para si, aí sim começa uma obra extraordinária. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, siga-me. Muitos pensam que seguir a Jesus vai ser o tempo todo bonança, mas não é. As aflições desse mundo é real, e Jesus permite que as aflições venham sobre nós. As aflições, disse Jesus, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! E todo aquele que se apega em Jesus, que começa a trilhar o caminho com Jesus, ele vence, ele triunfa. Por mais que esteja difícil, por mais que ele pense até abandonar a sua cruz, mas o Espírito Santo está sobre a sua igreja. Está sobre a sua igreja. E assim, quando Jesus começa a ser escarnecido, quando ele começa a ser preso, começa a ser escarnecido, primeiramente, os seus discípulos o abandonam. Quando Jesus é preso, todos eles o abandonou, todos. O único que foi atrás foi Simão Pedro. Mesmo assim, negou Jesus. Negou Jesus. Pedro negou Jesus. Todos negaram Jesus. O único que ficou diante daquela cruz, o apóstolo João e a sua mãe Maria. Ali no pé daquela cruz, escutando as palavras que o Messias estava recitando. Por mais que aqueles escárnios, por mais que aquela chicotada, por mais que o ser humano, a sua criatura, fez o que fez com o mestre, todos escarneceram, todos cuspiram na sua face, todos passavam, todos blasfemavam de Jesus. Mas Jesus, o tempo todo escutando blasfêmias, ele não desistiu do propósito que Deus deu para ele. Vinha a esse mundo e executar o que estava na sua mão. O grande missionário dos missionários concluiu a sua obra. Jesus executou com maestria a sua obra. E assim ele jogou por terra todo o império de Satanás quando foi executado. Tetelestai, está consumado. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário triunfou sobre os demônios. Não existe, nunca haverá outra aliança maior do que a de Jesus. Aleluia. Nunca haverá, porque foi o próprio Deus que desceu na terra e executou esse testemunho. Nenhum outro poderia, nem Elias, nem Moisés, nem João, nem Pedro, nem Maria, ninguém. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele tem a essência de Deus. Ele tem o que outro ser não tem. O que nós sentimos as dores, quando nós choramos ali no pé da cama, quando nós choramos ali no banheiro e pedimos misericórdia, Senhor, eu não estou suportando mais, eu não estou suportando mais. O Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está ali. Pelo que Jesus executou. Quando Jesus sobe, ele disse, se eu não for, não tem como ele descer. Por isso, estamos vivendo um ministério do seu maravilhoso Espírito. Por isso, o Espírito Santo nos consola, nos ajuda a carregar essa cruz. Por mais que nós, seres humanos, pensamos que ela é pesada, com Deus não é. Porque o Espírito Santo, ele sobressai sobre as nossas dores. Ele sara as nossas feridas. Amados do Senhor,
A vida no Evangelho, ela não é só dor, não é só tristeza, não. Não é fardo pesado o tempo todo, não. Suportamos pelejas, enfrentamos pelejas ao ponto de pensarmos que não vamos suportar essa peleja. Mas o Espírito Santo otorgou sobre a nossa vida a armadura de Deus. O capacete da salvação está sobre nós. A espada do Espírito está sobre nós para vencermos todas as pelejas. Assim, Ele cingiu os nossos lombos com a verdade. Quando o apóstolo Paulo viu aquele cidadão romano ali do exército, aquele soldado romano, ele contemplou Deus e trouxe essa revelação. Como é um filho de Deus, revestido com sua armadura de Efésios capítulo 6. E assim, Ele nos vestiu, nos tirou da vergonha e nos calçou com o calçado do Evangelho da paz. Se nós não tivermos Jesus, tem lugares que não podemos levantar as nossas mãos para orar. Porque se nós não tivermos revestidos de Jesus, não suportamos a peleja. Por isso, é necessário, quando você renuncia a si mesmo, você está se revestindo de Deus. Quando você não consegue destronar o seu eu, quando você não consegue tomar a sua cruz e seguir, o seu eu sobressai e você não consegue avançar nas pelejas. Por isso que Jesus fala isso aos discípulos: tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz, diante dos olhos humanos, é vergonha. Como Jesus sofreu aquela grande vergonha, mas a própria cruz triunfou sobre os demônios. Quando nós nos humilhamos a Deus, nos revestimos de humildade, de humilhação diante de Deus, Ele nos reveste de glória. O próprio Deus envia o seu anjo e nos reveste com a armadura celestial. Mas, quando não queremos nos humilhar, quando não queremos seguir esse caminho de humilhação, simplesmente não conseguimos triunfar no caminho do Senhor. Mas Jesus tem o melhor para nós. Jesus tem o melhor para nós, ao ponto de Ele se entregar de tal forma e convidando a humanidade perdida, como diz no livro de Isaías 22, olhai-vos para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Somente há uma maneira de nós triunfar no caminho do Senhor, quando decidimos, tomamos posse de querer orar e falar: Senhor, eu preciso melhorar no teu caminho, em tudo eu preciso melhorar, em tudo. Senhor, me ajude, Senhor. Sozinho eu não posso, mas com teu Espírito sim eu posso. Por isso é necessário, quantos de nós, o Senhor está me trazendo, nem sequer oramos mais, nem sequer conversamos mais com o Pai, mas o Pai está te esperando no mesmo lugar. Quantos de nós não descemos mais, nem sequer uma madrugada, para conversar com Jesus? O Espírito Santo, Ele está com saudade de ouvir a nossa voz. O Espírito Santo, Ele quer que a gente volte às primeiras obras. As primeiras obras é a obra onde havia a entrega. Medite no livro de Atos, os primeiros capítulos, e olhe a igreja do Senhor como era.
Ela se entregava ao tal ponto que ela se deixava se prender para ser levado ali, para ser comido pelos leões, porque ela contemplava o céu de glória o tempo todo. Por isso, nós estamos numa fé tão baixa que não conseguimos ouvir nem sequer nada, que já ficamos irritados, com raiva dos nossos irmãos. É tempo de voltar às primeiras obras, amados. Porque Jesus, quando ele vir na terra, como diz lá nos evangelhos, se porventura ele vai achar fé na terra, ou nós verdadeiramente falamos que temos fé, sim, precisamos buscar a Deus. E é vergonhoso para nós cristãos, quando há uma proclamação solene, já contemplei várias vezes nesse lugar, quando há uma proclamação solene, Pedro, Tiago e João vêm nesse lugar. Agora, imagine Deus, se Deus quer a igreja aqui dobrada aos joelhos, buscando a face do Senhor, quer revestir a sua igreja os dias maus, como foi dito aqui para o nosso pastor, porque os dias maus vai vir sobre todos, e se nós não estivermos revestidos de Deus, não vamos conseguir suportar. Por isso que o Senhor nos chama para descermos depressa. Tome a sua cruz, diz o Senhor. O Senhor está falando para mim, é necessário voltar a falar como você falava antes, com toda a coragem, sem medo de errar, que Jesus está voltando. Vivemos uma vida como se Ele simplesmente é um nada para nós, simplesmente como se fosse simplesmente um cristinho, não o Cristo de Deus. E Jesus é o Cristo de Deus, na qual devemos honrar a Ele com todo o nosso ser, com todos os nossos bens. Devemos honrar a Deus. Os nossos bens não é simplesmente para nós mesmos enchermos o peito e falarmos que temos, que podemos. Simplesmente, se Deus cerrar os céus, acaba tudo. Simplesmente, se Deus cerrar os céus e não mandar chuva sobre a sua vida, estou falando de celeiro, estou falando a providência de Deus, zera tudo. Aí começa a se humilhar, pedir de novo a Deus. Mas Deus não quer isso para nossas vidas. Temos essa mania de buscarmos a paz de Deus quando estamos na aflição. Quando o ladrão vem e começa a roubar, quando começa a minguar tudo, aí queremos descer para buscar. Jesus não quer isso. Jesus fala ao meu e ao teu coração: é tempo de tomar a sua cruz e me seguir. É tempo de se examinar a si mesmo e me seguir. Porque se porventura Jesus pedir a sua alma, como ela está hoje, se examine hoje. 30 segundos para se examinar. Amados, eu tinha outra palavra para falar. Mas Jesus quer despertar os corações essa noite, começando pelo meu. Vivemos uma vida como se o Evangelho fosse um nada. Como se o Evangelho é só ir vir para a igreja, voltar para casa, vestir uma roupinha de cristão, chegar e voltar, a paz do Senhor e ir para casa. Mas nem os nossos filhos, não conseguimos orar pelos nossos filhos, nem orar pela nossa casa, não conseguimos orar pela tribuna, pelos pastores, não conseguimos orar pelos irmãos da congregação, não conseguimos orar nem pelos nossos vizinhos, simplesmente conseguimos brigar com nossos vizinhos.
Mas Jesus está nos chamando para fazer tudo diferente. Jesus está me dizendo no meu coração que não quer ninguém que participe da próxima ceia assim, sem se examinar. Porque Jesus, se fazer como o testemunho ouvir, o homem viver de qualquer jeito e tomar a ceia de qualquer jeito, simplesmente Jesus fez vomitar a ceia na frente de todo mundo. Jesus não gosta de envergonhar ninguém, mas para que venha um despertamento, como ele fez ali no tempo de Pedro. A fazenda era daquele casal, não tinha necessidade deles mentir o Espírito Santo, e eles mentiram. Eles não pediram nada para eles doar na obra. Era um templo que todos os romanos estavam saqueando tudo naquele tempo. E simplesmente aquele casal, na areia de Safira ali, simplesmente eles mentiram ao Espírito Santo, falando algo que não tinha acontecido, que eles venderam a propriedade por tanto, e falaram que venderam por outro valor. E simplesmente eles morreram por causa da mentira. E assim é na casa de Deus. Mentimos por qualquer coisa, sem necessidade. Mas o que Deus está falando ao meu e ao teu coração é a palavra dele. Lucas capítulo 9, para encerrar. Se alguém quiser vir após mim, ele está falando permanecer na minha presença. Negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque qualquer que quer salvar a sua vida, perderá. Quem quiser herdar a sua salvação, tem que perder a sua vida aqui nessa terra, diz o Senhor. Qualquer que quer ser salvo não pode viver a vida terrena, diz o Senhor, mas a vida celestial. Mas qualquer que achar a sua vida, quiser achar a sua vida aqui nessa terra, será perdido. Por isso, assim diz o Senhor para mim e para a sua vida nessa noite: venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.